Salvação e Serviço, o desafio do Ministério Jovem, Malcolm Allen. Capítulo 8. Departamento separado. Esta igreja tem uma dívida de gratidão para com aqueles fiéis líderes da escola sabatina que, com oração e cuidado, lançaram os fundamentos do Ministério Jovem. Seguindo a orientação divina, tiveram a visão de suas responsabilidades para com os jovens e do tremendo potencial de uma juventude consagrada à missão da igreja. E o Senhor lhes abençoou os esforços. Em pouco tempo, contudo, tornou-se evidente que as providências tomadas pela Associação Geral eram inadequadas, que uma obra de tão grande potencial requeriria líderes que lhe consagrassem todo o interesse e energia. Os votos tomados pela Comissão da Associação Geral em maio de 1907, em Glende, Suíça, foram marcantes na história da obra jovem. Enquanto estudavam as necessidades dos campos no país e no exterior, nossos líderes voltaram-se novamente para os jovens. Decidiram não só dar ênfase à importância de uma obra mais definida entre os jovens, como também criar um departamento cujos obreiros dedicassem tempo integral ao grande trabalho em favor da juventude. Não podemos passar por alto o apoio do presidente da Associação Geral daquele tempo. Qualquer estrutura imponente é, antes de mais nada, o sonho de um arquiteto. Por vezes é difícil que outros enxerguem o valor e a praticidade desse sonho. O conceito e a execução de uma organização mundial de jovens adventistas deve ser atribuída à visão, à percepção e à liderança de A. G. Daniels. Impressionado com o apelo do espírito de profecia quanto a planos bem elaborados, ele viu grandes possibilidades de uma organização de jovens em âmbito mundial. A decisão em Glende, no dia 15 de maio de 1907, no sentido de formar um novo departamento para desenvolver a obra entre os jovens, foi inspirada, como escreveu o secretário da Associação Geral, W. A. Spicer, abre aspas, pelo chamado divino para que se convoquem todos os recursos a serviço da conclusão da obra, fecha aspas. Nessa ocasião foram votadas as seguintes recomendações, abre aspas. Considerando que em nossas fileiras existem milhares de jovens pelos quais devem ser enviados os mais sérios e vigorosos esforços no sentido de instruí-los no Evangelho de Nosso Senhor e levá-los a se entregarem à obra da mensagem do terceiro anjo, e considerando que Deus tem abençoado de maneira especial os esforços entre os jovens por parte do Departamento da Escola Sabatina, a ponto de seu crescimento e extensão tornarem difícil que o Departamento dê a necessária atenção e ajuda, foi votado que, para o devido desenvolvimento dessa obra e a consequente capacitação de um exército de obreiros para o serviço, seja criado um departamento especial, com os oficiais necessários, o qual passará a ser reconhecido como o Departamento dos Jovens da Associação Geral. Durante a discussão do voto pelos mesários presentes, verificou-se que os jovens da igreja no mundo inteiro estavam sendo movidos por um impulso comum a se oferecerem para o serviço, fecha aspas. Voto da Comissão da Associação Geral, 15 de maio de 1907, Glende, Suíça. Mas o concílio fez mais do que votar. Providenciou o início do trabalho desse departamento, indicando uma comissão completa, tendo M. E. Kearney como presidente e Matilda Erickson como secretária. Recordando os anos subsequentes ao concílio de Glende, o pastor I. H. Evans escreveu em 1917, abre aspas, o concílio de Glende deve sempre evidenciar-se como o início da obra organizada em favor dos jovens. A sabedoria do plano foi além do período de experiência e incertezas, e já entramos numa era de intensas atividades e de trabalho organizado e bem-sucedido entre a juventude. Fecha aspas. O Instrutor da Juventude, 1917, edição decenal. Fora tomada a decisão relativa a uma organização formal. Os motivos para esse voto devem ser observados aqui. A igreja. 1. Aceitou a sua responsabilidade bíblica para com os jovens. 2. Considerou que a salvação de seus jovens, seu crescimento e sua proteção era sua responsabilidade fundamental. 3. Reconheceu o potencial da juventude comprometida com o serviço. 4. Entendeu que as reivindicações do Evangelho pesam sobre todos os membros, inclusive os jovens, fazendo com que aceitem a responsabilidade de participar da missão da igreja. 5. Percebeu que deviam ser muito bem elaborados os planos concernentes à preparação dos jovens para o serviço. 6. Reconheceu que a organização requeriria líderes dedicados. Um voto anterior da Comissão da Associação Geral, de 8 de fevereiro de 1907, já havia determinado a realização de um congresso especial da Escola Sabatina e dos jovens.
Esse evento relacionado com a obra jovem foi, na realidade, a primeira comissão jovem dirigida pela igreja. Para essa convenção foram chamados não só os departamentais e obreiros denominacionais, como também os jovens. Quase a maioria dos participantes era constituída de leigos e jovens, com interesse específico na obra entre a juventude. Um estudo das atas do encontro, dos trabalhos apresentados e dos relatórios dos participantes revela as sérias e sinceras tentativas para compreender a vontade de Deus para a sua juventude. A profunda consagração dos presentes, as constantes reuniões de oração pedindo a guia divina e o espírito de urgência para concluir a obra, reinantes naquele encontro. Os planos e as recomendações resultantes deixam claras as funções do Ministério Jovem na igreja. Isso permitiu que os delegados focalizassem os princípios bíblicos envolvidos, examinassem os pormenores dos conselhos de orientação divino esboçados no Espírito de Profecia e tivessem uma visão mais ampla do escopo e desafio do Ministério Jovem. Ellie Flora Plumer comenta sobre a reunião. Abre aspas. O programa para essa reunião realizada em Mount Vernon, Ohio, de 10 a 21 de julho de 1907, foi esmeradamente planejado. 5 dias inteiros foram dedicados à consideração das questões mais vitais, os princípios diretrizes da obra, suas necessidades colossais, a insuficiência das consecuções do passado e os remédios para isso. Por seu propósito, caráter e resultados de longo alcance, essa convenção se colocou como um evento muito importante na história de nossa igreja. A assistência foi excelente. Reuniram-se mais de 200 delegados, estudou-se com muita atenção cada fase da obra. As experiências dos 6 anos anteriores possibilitaram uma análise cuidadosa e inteligente das diversas necessidades. A obra preliminar estava feita, o alicerce tinha sido lançado. A seguir vieram planos cuidadosamente amadurecidos relativos à estrutura como um todo. Os corações presentes anelavam uma clara compreensão do propósito de Deus. Nosso Pai Celestial derramou ricas bênçãos. Veio a luz. Passo a passo a obra avançava. Enquanto planos eram desdobrados e estabelecidos de modo tão eficiente que produziram uma reação entusiástica. Os olhos se abriram para expectativas maiores, tentativas mais amplas, resultados mais vastos. Ao termos um vislumbre do crescente poder e da capacidade de propagação de nosso exército de jovens organizados e preparados para o serviço, pareceu-nos que, de repente, estávamos de posse de uma gigantesca fonte de energia e poder espiritual com qual poderíamos terminar a obra do Senhor nesta geração. Fecha aspas. O relatório oficial desse importante encontro revela as seguintes informações. Abre aspas. Realizou-se em Mount Vernon, Ohio, de 10 a 20 de julho, uma convenção convocada para considerar os interesses pertinentes à nossa obra da Escola Sabatina e dos jovens, durante a qual se reuniram-se 200 representantes. Esse evento não será esquecido pelos participantes, por causa da manifestação do Espírito de Deus guiando os corações a uma entrega completa ao seu serviço e a uma consagração da vida à obra que o Senhor deles espera em qualquer parte da grande vinha onde sua providência pode indicar. O movimento por parte de tantos jovens, entusiastas e sinceros, consagrando a vida ao serviço de Deus e planejando a proclamação da mensagem do breve retorno do Salvador, foi uma inspiração para todos os presentes. E esperamos que um pouco dessa inspiração venha aos que lerem estas páginas. O espírito do encontro pode ser relatado em poucas palavras. Necessitamos de um espírito de consagração absolutamente completa e perfeita. Precisamos também de inspiração celestial que nos capacite a ver claramente a altura, profundidade e amplidão da obra a ser realizada. Essa convenção certamente trará à nossa mensagem um novo ímpeto e marcará época na sua proclamação ao mundo. A nota que ressoou em todas as reuniões e ecoou em todos os trabalhos e palestras foi a determinação da obra nesta geração, para que seja abreviada em justiça. A consagração de um exército tão numeroso de jovens ao serviço da causa do Senhor não é somente uma inspiração, mas o indicativo de progresso mais rápido no futuro. Os planos traçados serão a forma efetiva de engajar as energias e convocar o serviço de nossos jovens de todas as partes na proclamação ao mundo das boas novas do glorioso alvorecer do dia eterno. Acreditamos que os resultados desse encontro lançarão uma onda de entusiasmo e fervor que não desaparecerá enquanto o reino eterno não for estabelecido e não forem colhidos os feixes de todas as eras e terras, e o povo de Deus recebido em seu bendito lar celestial, onde se alegrará à luz da amorável face do Pai e desfrutará
a vitória sobre o pecado e a tristeza, e onde as realidades da eterna recompensa aguardam os fiéis. Fecha aspas. Introdução ao relatório da Convenção da Escola Sabatina e dos Jovens, realizada em Mount Vernon, Ohio, 10 a 20 de julho de 1907. Em 1930, M. E. Kearney, o primeiro diretor de jovens da Associação Geral, escreveu estas palavras extraídas de um sermão. Abre aspas. Abrir uma nova trilha é trabalho de pioneiros. Lançar os fundamentos de uma nova instituição não é uma tarefa simples. Princípios e planos que agora são encarados com naturalidade estavam mais ou menos dentro dos domínios da incerteza nos primeiros tempos de nossa obra organizada. 2 meses após o Concílio de Glend, foi convocada uma convenção da Escola Sabatina e dos Jovens para Mount Vernon, Ohio, e o novo departamento foi plenamente organizado e apresentado. Por essa ocasião, deu-se nome ao novo departamento e foram estudados cuidadosamente os seus objetivos fundamentais e elaborados projetos definidos para se alcançar esses objetivos. Os alicerces do movimento, cremos nós, foram profundos e amplos. Os planos foram traçados na direção de uma capacitação tríplice para o serviço missionário organizado, devocional e educacional. Nosso grande objetivo era que a irrequieta energia da juventude, tantas vezes uma fonte de perigo, fosse canalizada para o serviço da igreja. Nenhum plano idealizado em Mount Vernon falhou. É evidente que os pioneiros do movimento tiveram orientação divina. Nós, os pioneiros da organização dos jovens, empenhamos-nos em lançar um fundamento sólido e seguro. Temíamos a reação e o desastre como consequência de uma iniciativa precipitada ou insensata. Mas sentíamos que a ocasião exigia pressa na criação de um exército bem treinado de jovens adventistas para ajudar a levar a mensagem do advento a todo mundo nesta geração. Como fruto do árduo trabalho, fervorosa oração e cuidadoso aconselhamento com a comissão do departamento e com os líderes no campo, formularam-se os conceitos fundamentais e estabelecidos métodos de trabalho que se mostraram adaptáveis à obra dos jovens em todas as nações. Fecha aspas. Extraído de sermão proferido por M. E. Kearney, intitulado O Começo da Obra em Favor dos Jovens, 1930, Arquivos da Associação Geral.